E aí, galerinha, tudo bem? Então, finalmente, hoje a gente finaliza o nosso conteúdo aqui de propriedades coligativas e as leis de Raoult. Então, nós já vimos tonoscopia, nós já vimos a parte de pressão osmótica, nós já vimos ebullioscopia e agora, por último, crioscopia, que é para a gente entender como calcular esse abaixamento da temperatura, esse ponto de congelamento. Então, nós já sabemos como isso acontece, eu vou revisar com vocês essa propriedade agora, e aí nós vamos aprender a calcular essa diferença de temperatura. E vocês vão ver que vai ser super tranquilo, bem mais que as outras. Vamos começar? Então, nós vamos começar falando de uma propriedade coligativa que tem a ver com ponto de congelamento, que é a crioscopia. Então, a gente já sabe que para a gente ter água no estado sólido, a gente tem que estar pelo menos a 0 graus Celsius para começar essa solidificação, né? Daí começa, então, a mudança de estado. A gente sabe que esse ponto de congelamento, ele diminui se você colocar um soluto não volátil. Vamos supor que você vai colocar sal na água e colocar no freezer. A temperatura de congelamento ela vai diminuir. Se antes a água congelava a 0 graus, agora talvez ela congele a -2. Então ela fica por mais tempo no estado líquido. Então é mais difícil solidificar. Pensa toda vez que você coloca algum soluto, alguma coisa concentrada no freezer, ele vai demorar mais para congelar, porque você diminuiu essa temperatura de congelamento. Então, você dificultou a solidificação. Existem algumas características que a gente vai ver da crioscopia, e uma delas é utilizada muito nas estradas onde cai neve, para evitar esse acúmulo, né? Existem hoje aditivos que você derrama, que você coloca, e o próprio sal utilizado na frente das casas ou nas estradas, ele faz com que da noite para o dia, aquela água, né, que derreteu ali da neve, ela não torne a solidificar tão rapidamente, porque você agora está dificultando a solidificação. Você está utilizando um soluto não volátil e você está dificultando que essa temperatura de congelamento aconteça. Então, esse é o princípio da crioscopia, é dificultar o congelamento. Então, isso vai depender também da quantidade vamos supor, de sal ou de outra substância que você esteja utilizando. Quanto maior a concentração, quanto mais sal na água você colocar, menor vai ser a temperatura de congelamento. Quer dizer que mais distante daquele ponto de congelamento ela vai estar. Se antes congelava a 0, agora quem sabe congele a -4, a -2. Isso vai depender da quantidade de partícula de soluto presente ali junto com aquele solvente. Beleza, pessoal? Então, nós já relembramos que para eu entender como a crioscopia funciona, eu preciso adicionar um soluto não volátil e formar aquela minha nova solução. A quantidade que você coloca desse soluto na tua solução, no teu solvente, é que vai te dizer até quanto essa temperatura vai variar. Claro que antes eu usei exemplos de um abaixamento bem drástico de temperatura, de 0 para -2, de 0 para -4, mas a gente tem que ter em mente que esse abaixamento ele ocorre, mas ele não é em tão larga escala assim. Então é mais provável que eu tenha um abaixamento ali de 1 grau, de meio grau, do que de 4 graus. Mas pode acontecer dependendo da quantidade de soluto não volátil que você está utilizando. O gráfico que vai representar isso e pode parecer para vocês é o mesmo gráfico que a gente utilizava antes sobre pressão e temperatura. Então, nós temos ali uma curva que representa a minha quantidade de solvente puro, né, a uma determinada temperatura e pressão. E aí, quando eu coloco esse soluto não volátil nesse meu solvente puro, vamos supor que esse solvente puro seja água, eu tenho então uma diminuição na minha temperatura de congelamento. Então, se antes ele congelava a uma determinada temperatura, agora ele vai congelar a temperaturas abaixo daquela. Se antes ele congelava, se a gente vai falando da água, a 0 graus, agora eu posso ter um congelamento a -1. Então, se a gente colocar ali a 1 atm, a minha temperatura inicial de congelamento da água seria 0 graus. Quando eu adiciono esse soluto nesse solvente,
eu diminuo ela, isso eu não sei ainda quanto é, mas pode chegar a -1. Então, eu tenho um abaixamento da temperatura de congelamento do meu sistema. Como que eu vou calcular essa diferença? Usando a mesma formulazinha que a gente utilizava lá para descobrir, né, o aumento da temperatura de ebulição ou a diferença da pressão. Então, você vai precisar, você tem a variação da temperatura de congelamento, que é a mesma coisa que você pegar a temperatura de congelamento inicial, né, só quando ele era solvente puro, menos a temperatura de congelamento final, quando eu tenho o solvente mais o soluto. É isso que a lei de Raoult mostra para nós. Ele te indica como você calcular para descobrir de quanto foi essa diminuição da temperatura. E a gente tem que ter em mente que essa variação da temperatura de congelamento, ela sempre vai ser abaixo de zero, né? Porque se o processo de congelamento, solidificação, mudança de estado começa a 0 graus Celsius, se eu estou dificultando que isso aconteça, então eu estou tornando esse valor, esse número, um pouco mais negativo. Ele vai congelar a -0,5, a -1, a -2 e assim por diante. Ok? Como que eu calculo essa variação da temperatura de congelamento? Da mesma forma que a gente calculava a variação na temperatura de ebulição. Então, você vai ter a constante crioscópica, que é um dado para você, esse dado já está pronto, você não precisa calcular. E nós precisamos saber o número de mol do soluto, só que em quilo, que é o que a gente chama de molalidade, que você já sabe calcular, nós já fizemos isso. Você vai pegar o número de mol do soluto e dividir pela massa do solvente em quilo, ok? Vamos avançar para fazer um exemplo juntos, então, para vocês verem como vai ser facinho a gente fazer isso aqui. Então, vamos lá, pessoal. Fazendo um exemplo, fica mais claro para a gente entender isso aqui. Então, nós temos uma solução que ela é preparada pela dissolução de 1 grama de etileno glicol. Esse cara é o que nós vamos utilizar como soluto. E vai ser dissolvido isso em 200 gramas de água. Sabendo-se que a constante criométrica da água é 1,86, olha só, ele deu a constante. Então, o Kc a gente não precisa calcular, ele sempre vai dar para você. E ele falou que essa constante é de 1,86 graus Celsius. E a temperatura de congelamento da água é 0 graus Celsius. Se ele não tivesse dado isso para nós já saberíamos, né? Porque é um dado conhecido, já é uma base de dados que a gente utiliza normalmente. Então, a temperatura de congelamento da solução é... Então, o que ele está solicitando? Para a gente definir, para a gente determinar qual vai ser a temperatura de congelamento quando eu misturar esse etileno glicol na minha água. Porque vai ser diferente, né? Eu estou misturando um soluto não volátil no meu solvente puro. E aí ele deu a massa molar do etileno glicol. Então, é uma coisa a menos para nós calcularmos. Então, o primeiro passo é sempre separar os dados, que é o que a gente vai fazer agora. Então, nós temos a massa do soluto, que é 1 grama de etileno glicol, e nós temos também a massa molar desse etileno glicol, que é 62 gramas por mol. Nós temos a massa do solvente, que é 200 gramas de água, e temos a massa molar dele, não temos, mas nós já sabemos, né? Que é 18 gramas por mol. Quem não lembra vai ter que pegar a fórmula molecular H2O e somar a quantidade, a massa vezes a quantidade de átomos que a gente tem de cada um. E não temos a temperatura de congelamento final. Então, é isso que ele está solicitando para nós. Só que nós temos a temperatura de congelamento inicial, que é 0 graus. A inicial sempre é a temperatura de congelamento do solvente puro, é só da água. O Kc nós temos, que é 1,86, e a molalidade nós não temos. E ela é necessária para que a gente possa calcular essa variação na temperatura de congelamento. Então, são duas formulazinhas, como sempre, que a gente vai utilizar, mas no meio dessas duas formulazinhas, a gente sabe que vem mais coisa por aí. Então, vamos lá. Para eu poder calcular essa variação na temperatura de congelamento, eu preciso da molalidade. Só que para eu ter molalidade, eu tenho que ter o número de mols do meu soluto. Eu não tenho o número de mols, eu só tenho a massa do soluto e a massa molar. Então, eu vou ter que fazer ali, ó, N1 igual a massa do soluto dividido pela massa molar. A massa do soluto é 1 grama.
dividido por 62, que é os 62 gramas por mol. Então, eu vou ter um número aí de mol de 0,016. Agora sim eu posso ir lá calcular a molaridade. Então, vai ser W igual a 0,016 dividida pela massa do solvente. Só que lembrem que essa massa do solvente ela tem que ser em quilo. Então, você vai dividir por 1000, né? E vai encontrar ali 0,200. E aí eu vou ter uma molaridade de 0,08. Agora eu tenho dois dados que já vão facilitar a minha vida aqui. Então, o Kc nós temos, que é 1,86, e nós temos o W, que é 0,08. Um multiplicando o outro, eu vou encontrar um ΔTc, uma variação na temperatura de congelamento de 0,15 graus Celsius. Ok? Então, jogando ali na nossa próxima, continuando ela aqui, né, porque ele não deu espaço, você vai usar a fórmula da variação inicial menos a final, e o ΔTc que nós encontramos foi de 0,15 graus Celsius. Substituindo a nossa fórmula, como a temperatura de congelamento inicial é zero, eu vou continuar com o mesmo resultado. A temperatura de congelamento, a partir do momento que eu colocar o etileno glicol na minha água, não vai mais ser 0 graus. Vai ser menos 0,15 graus Celsius. Então, eu tive um abaixamento na temperatura de 0,15 graus Celsius. Tranquilo? Geralmente, ele vai variar entre alguma dessas variáveis para a gente procurar, mas são sempre os mesmos dados e as mesmas fórmulas. Então, vocês vão ter mais exercícios da apostila para fazer e aí finalizamos essa parte. Quem tiver dúvida, continua me procurando lá no privado e vamos para frente, gente. Vamos terminando, mas vamos terminando isso aqui entendendo o assunto. A gente não está aqui só para passar conteúdo. A gente está aqui para que vocês possam interpretar, para que vocês possam compreender o que vocês estão fazendo. Belezinha? Até a próxima aula.